Olá, bem-vindo, Roberto. Boa noite. Boa noite, Holmes. Que bom. Cleide, boa noite. São 7h, 7h01. Então, boa noite a todas e todos que estão por aqui. Nós vamos uma iniciativa, tudo enrolado. Essa é uma iniciativa do Colóquio Raça e Interseccionalidades, de nesse período em que a gente está aqui todo isolado, a gente poder discutir sobre as questões raciais, de gênero e de sexualidade. Essas lives vão acontecer em algum momento por aí e a gente avisa vocês com antecedência. E hoje eu tenho o prazer de estrear a nossa live com o professor titular do Departamento de Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais e também professor em Relações Étnico-Raciais do Cefet aqui do Rio de Janeiro. Roberto Borges atua na área interdisciplinar com foco nas relações raciais, no antirracismo, no cinema negro e nas práticas identitárias em mídias filmográficas. Bem-vindo, Roberto. Como você está? Boa noite, Glenda. Boa noite a todas, boa noite a todos. Estou vendo aí um monte de gente que eu amo entrando na sala. Isso está me deixando super feliz. Muito obrigado a todas vocês, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui conosco. E eu quero agradecer a você também, Glenda, por esse convite, né? É um convite que me desafia, né? Porque eu não estou acostumado com essas plataformas. Na verdade, é a primeira vez que eu faço um encontro desse tipo, online e ao vivo. Confesso que depois que eu aceitei, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, ai meu Deus. Mas você é uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa com quem eu sempre posso contar e eu não poderia recusar o teu convite. Estou feliz e assim, é uma oportunidade que a gente tem de conversar por essas plataformas, né? O coronavírus trancafiou todos nós em casa e eu acho que é uma possibilidade de nós nos sentirmos menos sós, né? De alguma forma estarmos próximos e podermos conversar. E eu acho que, para além de debater as questões de raça e racismo, é muito importante que nós tenhamos esse tipo de contato, até mesmo pelas questões da nossa saúde mental, nossa saúde emocional. É bom a gente ter um espaço para a gente trocar ideias, para a gente debater sobre questões. E eu acho que a nossa proposta hoje é essa, né? Da gente conversar sobre alguns pontos que nos interessam e que interessam as pessoas brancas, que interessam as pessoas negras dessa sociedade, para que nós possamos juntos combater esse mal, né, que é o racismo e que assola a todos e a todas nós. Obrigado, Glenda. Gente, todo mundo entendeu porque eu convidei o Roberto, né? Todo mundo é maravilhoso, com muito conhecimento, com essa harmonia, com essa energia boa que a gente precisa nesse momento. E vamos para a nossa temática, que a gente vai fazer assim. Eu vou fazer algumas perguntas para o Roberto, ele vai respondendo, e depois a gente abre para que vocês possam interagir conosco, porque é muito importante essa interação. E a nossa temática é conversa em tempos de pandemia, raça e racismo. Roberto, eu vou te chamar de Beto mesmo. Beto, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o conceito de raça e o conceito de racismo. E de racismo estrutural e estruturante. Você pode escolher por onde você começa. Tá. Eu vou começar fazendo uma citação. Uma citação de um autor que todo mundo que estudou comigo e todo mundo que convive comigo sabe que eu adoro, que é o Stuart Hall, né? E eu gosto muito da definição dele de raça e de racismo. E eu vou ler a definição e aí depois a gente começa a discutir um pouco sobre essas possibilidades interpretativas. E ele diz... Em primeiro lugar, ele diz, conceitualmente, raça não é uma categoria científica, né? Eu acho que isso está posto, acho que a maioria de nós, a grande maioria de nós está convicto disso, que a biologia, a ciência, DNA, genoma, todos os estudos científicos já provaram que não há diferença entre raças humanas.
para esse tipo de estudo, para biologia, para ciência, para os estudos de DNA, para os estudos de genoma, para todas as pesquisas ditas científicas, científicas ligadas às ciências naturais e à biologia, não existe a menor distinção entre humanos. No entanto, o Hall continua dizendo o seguinte: as diferenças atribuíveis à raça numa mesma população são tão grandes quanto aquelas encontradas em população racialmente definidas. Então, o que ele nos diz é o seguinte, que essas diferenças, a diferença entre mim e um homem branco, ela é tão diferente quanto a diferença entre mim e um outro homem negro. Né? Que para os estudos da biologia e do genoma, essa diferença ela não é relevante, ela não é considerável. E aí ele traz uma questão que é fundamental, que ele diz o seguinte: raça é uma construção política e social. Né? E observe, se é uma construção política e social, houve quem criou. E houve um motivo para ser criado. E a gente precisa refletir sobre essas questões. Por que se criou esse conceito? Qual é o objetivo que está por detrás da criação desse conceito? O que se pretende com esse tipo de conceito? E por que esse conceito se mantém até hoje? Né? São questões que a gente precisa refletir sobre elas. E ele diz o seguinte, falando de raça ainda, é a categoria discursiva em torno da qual se organiza um sistema de poder social, econômico, de exploração e de exclusão, ou seja, o racismo. E eu queria chamar a atenção para isso, que ele diz o seguinte, vou repetir, é a categoria discursiva em torno da qual se organiza um sistema de poder social. Um sistema de poder social, um sistema de poder econômico, um sistema de exploração, um sistema de exclusão. E observem que isso aí é o suficiente para nós termos argumentos irrefutáveis de que não existe racismo reverso. Né? Se ele é um sistema, né, e esse sistema ele tem base na economia, ele tem base na exploração, ele tem base na exclusão, o racismo reverso não é possível de existir. E aí ele continua dizendo o seguinte: contudo, como prática discursiva, o racismo possui uma lógica própria. Tenta justificar as diferenças sociais e culturais que legitimam a exclusão racial em termos de distinções genéticas e biológicas, isso é, na natureza. Esse efeito de naturalização parece transformar a diferença racial em um fato fixo e científico, que não responde à mudança nem à engenharia social reformista. Essa referência discursiva à natureza é algo que o racismo contra o negro compartilha com o antissemitismo e com o sexismo, em que também a biologia é o destino, porém menos com a questão de classe. Eu acho fundamental a gente pensar nisso, que ele diz que o discurso, esse discurso que foi criado, que foi construído, esse discurso do racismo, ele procurou a ciência para construir os seus argumentos. E aí, ao procurar a ciência, ele busca características biológicas, sobre as quais nenhum de nós tem controle, como o tipo de cabelo, como o formato dos lábios, como a cor da pele, como o tamanho do nariz. Todos esses argumentos foram adicionados a esse conceito de racismo com o objetivo de hierarquização e com o objetivo de exclusão, de destruição e de tudo isso. Mas, embora o argumento tenha uma pseudo-base científica, não tem nenhum fundamento científico. E aí, uma outra coisa que é bastante interessante a gente pensar quando a gente pensa em raça e em racismo, é que raça é um conceito fluido. Né? Quando a gente fala de conceito fluido, a gente está querendo dizer que esse conceito ele pode ser alterado, ele pode ser modificado. E ele pode ser modificado de acordo com a história, ele pode ser modificado de acordo com a geografia, ele pode ser modificado por uma infinidade de fatores, até mesmo pelo fator econômico, ele pode ser modificado. E um exemplo bastante explícito disso é se nós pensarmos, por exemplo, nos nossos brancos do Brasil. Né? A maioria dos brancos do Brasil só são brancos aqui. Né? Eles não são brancos na Europa, eles não são brancos nos Estados Unidos. Agora, e muitas vezes, quem é branco aqui no Rio de Janeiro não é branco no Paraná. Aqui dentro do país. E muita gente, tem muitos brancos de Belém que não são brancos aqui, no Rio de Janeiro. Né? Isso é uma categoria discursiva que flutua, né,
É uma categoria cujo significado é um significado vazio, que vai sendo preenchido de acordo com a referência. Então, raça é um conceito referencial. Agora, observem, quando eu digo que os nossos brancos, na maioria dos nossos brancos, só são brancos aqui, isso não faz com que esses brancos, ou pseudo-brancos, ou falso-brancos, não exerçam todos os privilégios da branquidade. Porque, como é referencial, o fato deles não serem brancos, entre aspas, autênticos ou legítimos, ou seja lá o que for, não impede que eles usufruam de todos os privilégios de como se eles fossem arianos. Né? E quem viu Bacurau entende perfeitamente o que eu estou falando naquele momento em que os brancos brasileiros reivindicam para si a identidade branca e eles são fuzilados, né? Porque de brancos eles não têm nada aos olhos dos estrangeiros. Tem uma outra questão, você falou do... eu queria falar também um pouco, já que a gente está falando de racismo, de uma categoria que o Mbemba aponta. Eu não sei pronunciar o nome dele, eu acho que nenhum de nós sabe, né? Porque é uma língua que a maioria de nós não tem acesso, então desculpem a minha pronúncia, eu chamo de Mbemba. Né? E ele fala de uma categoria que eu acho muito importante nós refletirmos hoje, que é o racismo sem raça. Né? E o que é o racismo sem raça? O racismo ele se atualiza, né? Ele se atualiza o tempo todo. Ele se atualiza com a história, com a região, ele vai sempre procurando se adaptar àquilo que ele tem. Né? E, Bia, para de falar, que senão eu não consigo. Obrigado, meu amor, eu te amo também. Bia foi minha aluna há 15 anos atrás, gente. Ela está aqui. Há mais de 15 anos só aqui nessa live. Bia, te amo. Não, estou brincando, meu amor, pode falar. O racismo sem raça do Mbemba. Ele estava falando do racismo sem raça. O racismo ele é tão perverso que ele se atualiza, né? E ele pode prescindir de práticas em que se utilize a palavra racismo. E ele pode ser exercido sem que se toque na questão do racismo. E é isso aí que ele vai chamar de racismo sem raça. Por exemplo, quando você diz que a religião dos negros, ou as religiões de origem africana, são demoníacas. Né? Quando você diz que elas são demoníacas, o que você está fazendo? Você está pegando e dizendo, olha aqui, ó, isso aqui não presta. Né? O que eles fazem é do demônio. Né? Quando você diz que a cultura deles não é cultura, né? A cultura deles, que os deles são as pessoas negras, deles e delas, não é cultura, você está simplesmente pegando e dizendo, olha aqui, eles não prestam. Quando você diz que a estética de negros e de negras não é uma estética, é mau gosto, é feia, é ruim, isso aí é o racismo sem raça. Quando você diz que a música que as pessoas negras gostam é uma música sem valor, isso aí é o racismo sem raça. E é muito interessante nós pensarmos que as culturas negras, elas são muitas vezes vilipendiadas até o momento em que as pessoas brancas se interessam por ela. E aí, quando se interessam e se apropriam, isso ganha um novo teor, haja vista o samba. Né? O samba foi crime, o samba foi perseguido, o samba foi motivo de muitas pessoas serem pretas, até o momento em que as pessoas brancas se interessam e começam a se apropriar do samba. E hoje nós temos aqui no Rio de Janeiro um dos maiores espetáculos do mundo, que é o Carnaval, né? De origem preta, aqui fundamentalmente de origem da favela, mas que infelizmente, quando a gente olha hoje, quem são os destaques das escolas de samba? Sim. Em maior parte, né? São pessoas brancas, de classe média e de classe alta. Isso aí é o racismo sem raça. Né? Agora, quanto ao racismo estrutural, eu não vou teorizar. Eu quero trazer algumas provocações, né, para nós pensarmos a respeito dela. Se nós olharmos hoje, todos os ministros e todas as ministras do governo atual, queria que vocês dessem uma olhada e contassem quantas pessoas negras existem nessa composição. Nenhuma. E aí, que vocês olhassem também
os ministros do Supremo Federal e as ministras do Supremo Federal. Quantas pessoas negras existem lá? Né? E eu queria que vocês pensassem também uma questão bem básica, né? Uma questão bem básica que a gente sempre coloca, que já é até meio clichê, mas que infelizmente ainda é super verdadeira. Pensem em quantos dentistas negros vocês conhecem? Quantos médicos negros vocês conhecem? Quantos professores universitários, doutores, vocês conhecem? Uhum. E pensem nos reitores das universidades. Olha que reitor é um cargo eleito, né? Pensem em quantos reitores vocês conhecem. Também, né? Pró-reitores. Quantos pró-reitores vocês conhecem negros? E pensem em quantas pessoas importantes que ocupam funções importantes na nossa sociedade que vocês conhecem e que são pessoas negras. Né? Pensem nisso. E aí pensem no seguinte, as pessoas negras não estão nesses lugares porque elas não querem. Né? As pessoas negras não estão nesses lugares porque elas foram impedidas. As pessoas negras não estão nesses lugares porque não permitiram o acesso delas a esses lugares. Falando nisso, eu penso sempre no João Batista Lacerda, que era um médico brasileiro que em 1911 foi para Londres e fez uma palestra em Londres. E nessa palestra ele vaticinou que em 100 anos não haveria mais pessoas negras no Brasil. Que as pessoas negras que estavam aqui, e observem, hein, logo após um período em que a quantidade de negros pretos retintos no Brasil era infinitamente superior à quantidade de pessoas brancas. Né? Nós sabemos de todos os projetos do Brasil para embranquecer o Brasil, como que o Brasil financiou a vinda de europeus para cá com um projeto explícito de que o Brasil um dia fosse se tornar branco. E o João Batista Lacerda, ele vaticina que em 1911, que em 100 anos seriam suficientes para as pessoas pretas deixarem de existir no Brasil. Que ou elas morreriam de fome, morreriam à própria sorte, ou elas se relacionariam com pessoas brancas e, na visão dele, as pessoas brancas tinham uma genética muito superior à das pessoas negras e isso seria o suficiente para que seus filhos se tornassem cada vez mais claros e cada vez mais brancos. Então, quando eu trago todas essas questões para vocês, nisso aí está a base do racismo estrutural e do racismo estruturante. É um conceito que é um pouco, às vezes, para algumas pessoas é complicado de entender, como que uma coisa é a estrutura de algo e, ao mesmo tempo, cria a estrutura desse algo. É complexo, mas é isso que é o racismo. No mesmo momento em que ele cria as bases de toda essa sociedade, né, ele é a própria base dessa sociedade. E aí, assim, e essa estrutura é muito perversa, né, porque é uma estrutura que pauta a beleza. Né? Se você é branco e tem os olhos claros, isso é suficiente para você ser considerado belo. E se nós nos despirmos dessa colonialidade, a gente vai ver que muitos brancos de olhos claros são feios. Né? Mas nós fomos adestrados e nós fomos treinados a olhar para eles como um padrão de beleza. E para elas como um padrão de beleza. E a gente fala muito de gosto, de prazer, de atração. Tudo isso é construção. Né? Tudo isso é construção discursiva, tudo isso é construção social. E nós fomos treinados a olhar para as pessoas brancas como honestas, a olhar para as pessoas brancas como valorosas. Essa semana mesmo eu estava lendo um texto, acho que foi até a Glenda que me mandou, que estava discutindo a história de um cara que era perigosíssimo, mas que ele era branco de olhos azuis e que fizeram uma pesquisa que as mulheres não aceitavam de maneira nenhuma que aquele homem fosse um criminoso. Né? E elas diziam que ele podia ser curado, né? Que ele podia ser transformado. E assim, e tem um exemplo aqui do Brasil que é bastante próximo a todos nós, que não sei se vocês vão lembrar, que é o caso do mendigato.
né? Eu não sei se vocês lembram do cara, do mendigo que foi encontrado por não sei quem, acho que nas ruas de São Paulo, que era um homem branco de olhos azuis, e vai para o fantástico. Como é que um homem branco de olhos azuis é mendigo, né? Como que ele é mendigo? E o cara era viciado, né? Ele era viciado em crack, era viciado em algumas drogas, não me lembro exatamente quais eram as drogas, e ele recebe um tratamento, né? Para se curar daquilo, se torna modelo, né? E arranja uma namorada e aparece em todas as revistas, aparece em todos os lugares. E aí, observem, né? Isso aí é a prova de que o racismo é estrutural e que ele é estruturante, entendeu? Uma pessoa branca não pode ser mendiga. Uma pessoa branca não pode ser pilantra, não pode ser marginal, não pode ser uma pessoa fora da lei, né? Glenda, eu acho que é mais ou menos isso, senão eu não paro de falar nunca. Beto, eu vou só puxar um gancho do que você está dizendo, que eu acho importante, porque na hora que você explica pra gente como é que o racismo é estrutural, estruturante e que esse olhar nosso é construído, e você vai trazendo exemplo de como nós olhamos a pessoa branca ou a branquitude, né, e os seus privilégios, é interessante a gente pensar no oposto, porque já que raça também se dá na relação, quando eu olho e vejo que o cabelo liso é o padrão, o que eu estou dizendo do cabelo crespo, do cabelo cacheado, né? Então, assim, eu acho que isso que eu estou falando é muito importante. Não, perfeito. E é justamente esse tipo de raciocínio, de argumento que se cria, que se faz, né? Porque tudo que não é branco é ruim. Tudo que não é branco é demoníaco. Não é aquilo que eu falei da religiosidade, né? Toda religiosidade que não tenha marca cristã, ou que não tenha marca cristã, não sei se todos, mas se nós pensarmos nas religiosidades de matrizes africanas, elas são vistas como demônio, como demoníacas, né? E aí, e tudo que é oposto, você vê. Eu lembro sempre... algumas pessoas não sabem, mas eu fui protestante durante um tempo na minha vida. E tinha... gente. E eu lembro que tinha vários hinos, né, que falavam da questão, sempre associava a cor preta ao pecado, ao demônio. E a pureza era a branquidade, a branquitude. Alvo mais que a neve, a minha alma precisa estar. Imagina isso, né? E aí a gente vai ver, vocês veem, né? O nosso vocabulário, gente, né? As pessoas dizem, por exemplo, a fome é negra. Sim. O que isso significa, gente? A fome é negra porque a fome é ruim, negro é ruim, entendeu? E eu subverto isso e eu digo que a fome é branca, né? Porque, na verdade, toda essa estrutura racial que nós temos aí de mutilação, de genocídio, de exclusão, foi criado por brancos, né? Por brancos europeus que construíram toda uma estrutura de hierarquização, de extermínio e de morte. Beto, olha, vários comentários, muita gente participando, e vou te fazer a próxima pergunta, que eu queria que você refletisse um pouquinho mais sobre esses dois exemplos de racismo, com isso que você está discutindo aqui com a gente, que foi primeiro aquele cara lá nos Estados Unidos, num programa, que disse que tanto a Maju, a jornalista da Globo, como a Thelma, que participante do Big Brother, só ocupavam determinados espaços porque eram por causa da cor da pele. Isso uma situação. E a outra é uma situação que a gente está vendo na mídia, que a França, dois pesquisadores franceses falaram num programa de TV que eles queriam testar remédios contra o coronavírus nos africanos. Queria que você comentasse isso à luz que você disse. Isso, sinceramente, isso me causa uma sensação interna muito ruim, né? Uma coisa sobre a qual, sinceramente, eu nem gosto de falar, mas vamos falar porque é necessário, né? Eu acho que a questão da Maju, né? Nós não precisamos nem ir para os Estados Unidos, é só a gente pensar o que aconteceu com ela aqui, né? Quando ela assume a bancada do jornal Hoje, né? Ela sofre uma série de agressões, inclusive eu e Glenda temos um artigo, né? A respeito da violência que a Maju sofreu no Facebook e em várias redes sociais.
E é muito importante nós pensarmos, nesse caso da Maju, em um outro conceito, que é o conceito de interseccionalidade. Né? Perfeito. O conceito de interseccionalidade, ele parte do princípio do somatório de exclusões. Né? A Maju, além de ser negra, é mulher. Né? Então, o corpo dela carrega duas categorias de exclusão social. Né? O fato de ser mulher já a coloca nessa sociedade como um ser a menos. Né? Infelizmente, a gente sabe que é isso. Infelizmente, Sim. nós preferiríamos que fosse diferente disso, mas é verdadeiro. E ela é uma mulher negra. Né? Por ser uma mulher negra, no imaginário dessa sociedade, ela acaba sendo colocada numa posição de vulnerabilidade, né? E numa posição de alvo preferencial. Né? Essas pessoas racistas e essas pessoas misóginas, e é muito interessante a gente pensar que normalmente o racista, é muito comum que o racista seja misógino, que o racista seja homofóbico, que ele incorpore em si todo esse ódio a qualquer categoria que é vista como minoria. E essa minoria a gente sabe que não é numérica, né? Que é a minoria que está ligada às questões das vulnerabilidades sociais. E aí, então, a Maju se torna um alvo fácil para uma criatura dessa. Né? E ele se sente legitimado para ir a uma rede social. Imaginem isso. Quem é a pessoa que se sente legitimada a ir a uma rede social e colocar uma atrocidade dessa? Né? E aí, obviamente, isso aí é fruto do racismo, né? Isso aí é fruto do patriarcado, isso aí é fruto do colonialismo, isso aí é fruto do fascismo, isso é fruto de tudo isso que nós estamos vivendo atualmente e que um número enorme de pessoas perdeu o constrangimento de explicitar. As pessoas não têm mais vergonha de ir para a rede pública, né? Para as redes sociais e explicitarem o que elas pretendem explicitar, por mais perverso que seja. Agora, com relação à questão da França, eu acho que isso chocou a maior parte das pessoas do mundo, né? Foi horrível aquilo. E aquilo, para mim, só pode ser explicado, e assim, falar em pode ser explicado é muito ruim, né? Porque não pode ser explicado. O Mbembe até ele fala num determinado texto dele que o racismo ele só pode ser alguma coisa do tipo que só pode ser argumentado a partir de uma linguagem incompleta, uma linguagem caduca, uma linguagem errante, porque uma linguagem perfeita, uma linguagem sadia, uma linguagem correta não dá conta. Como que a gente explica, né, o fato de duas pessoas de renome, duas pessoas estudiosas, duas pessoas que estão ligadas à ciência, declararem que as pessoas no continente africano podem ser cobaias? Né? E se nós temos defendido que nem os animais irracionais podem ser cobaias, imaginem como que uma pessoa, um humano com sentimentos, com emoção, com família, com história, com percepções de vida, com densidade afetiva, com tudo isso, pode ser testado. Isso é a base desse racismo estrutural. É a base desse racismo estruturante. Foi estabelecido, a partir desse racismo, que existem vidas que importam menos que outras vidas. Né? E a vida das pessoas não brancas é a que importa menos nessa sociedade. E nessa sociedade global, né? É a que importa menos. E aí, voltando àquele conceito anterior de interseccionalidade, se a essas pessoas negras se juntarem outras categorias, por exemplo, no continente africano, nós vamos ver duas categorias de estigma muito forte. As pessoas são negras e pobres, em grande parte. Né? O continente africano ele é visto pelo senso comum e, na verdade, de fato, em muitos lugares, como um continente muito pobre. Né? E a vida dos pobres vale o quê? Não vale nada, né? Eu costumo sempre citar uma coisa que eu acho bastante interessante quando a gente pensa nessas questões, que é o seguinte: se nós pensarmos no 11 de setembro, né? Vamos pensar no 11 de setembro, que foi aquela tragédia que parou o mundo, né? Que todos nós ficamos muito tocados com aquilo tudo.
Qual de vocês viu os corpos do 11 de setembro? Nenhum de vocês viu. Aqueles corpos não foram mostrados. E eles não foram mostrados porque eram corpos brancos. E brancos estadunidenses, né? Que configuram o eu. O eu não pode ser vilipendiado. O outro pode, a alteridade pode. Né? E aí, por isso que é muito fácil para essas pessoas, elas se sentem legítimas e autorizadas para irem onde quer que tenham ido, dizer que as pessoas africanas podem ser sim cobaias, entendeu? Eu fico com raiva. Sim, eu acho que tem um ponto muito interessante do que você toca, e que isso é tão naturalizado, né, que as pessoas vão para uma rede social, como no caso da Maju, da Thaís Araújo, ou das pessoas comuns como nós, né, e ofendem racialmente, e elas vão para um programa de TV num país de primeiro mundo, com cientistas, e fazem essas afirmações, o quanto isso é naturalizado, né? E assim, muita gente achou normal, mas por que está criando esse caso todo? O que tem em testar? O quanto o racismo é naturalizado, né, Beto? Exato, exato. E eu tenho mais uma perguntinha para você. Eu queria que você explicasse para gente a diferença de branquitude e negritude. Tá. E queria que você falasse também sobre o pacto da branquitude. Tá. Bem, existem muitas teorias que definem o conceito de um e de outro, né? E se fala muito a respeito dessas duas categorias. E eu quero fazer uma síntese. E que é uma síntese muito rude, né? E é muito rude, não. Ela é uma síntese que pode soar rude para algumas pessoas, mas que é um fato, e eu tenho certeza que se cada um de nós parar para pensar, vai entender o que eu estou querendo dizer. Branquidade ou branquitude, né? Existe aí uma disputa entre esses termos. Existem até teóricos que dialogam e que argumentam a respeito da diferença. Eu não estabeleço diferença, talvez por ignorância até da discussão, né, dessas teorias. Para mim, a branquidade, e aí eu prefiro também chamar de branquidade, para não fazer uma oposição léxica branquitude e negritude. Para mim, a branquidade é um sistema perverso. É um sistema genocida. Né? E é um sistema genocida por quê? É um sistema de valores de positivação das pessoas brancas, em todos os sentidos. Né? E é tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né? Que as pessoas brancas são vistas como honestas, como belas, como bom caráter, como positivas, como, enfim, tudo o que tem valor positivo é atribuído à branquidade. E aí observem, por que eu digo que isso aí é um valor genocida? Basta a gente usar o exemplo desses franceses. Né? Os pretos podem morrer. Né? Os pretos, eles podem... eles não têm valor. Né? E a branquidade, ela se constrói a partir disso. Entendeu? A branquidade, ela é um sistema que constrói os brancos como o valor positivo e que tem que ser preservado, e que tem que ser cuidado, e que tem que ser amado, e que tem que ser adorado, e que tem que ser preservado em todos os sentidos. Né? E aí, em oposição, os pretos têm que ser mortos. Eles têm que ser destruídos. E quando eu falo de morte, eu não estou falando só de morte física. Né? Eu estou falando de morte subjetiva. Né? As pessoas pretas, elas servem para serem suas empregadas, para serem suas serviçais, para limparem o chão que você pisa. É natural que você olhe para as serventes, que você olhe para as pessoas que estão limpando o teu chão negras como natural, é o lugar delas.
está ali. Isso aí é uma construção da branquidade, né? É natural que, por exemplo, todos nós sabemos que durante muitos anos as mulheres negras, e isso ainda acontece, foram privadas de receber anestesia na hora do parto, porque se dizia que elas eram mais fortes e superavam melhor a dor, né? Observe, isso aí tudo questão ligada a esse sistema da branquidade, né? Que destrói tudo que está ligado às pessoas, aos corpos, à subjetividade negra. E a gente pode passar aqui a noite inteira falando de como que essa branquidade se constitui. Até mesmo, por exemplo, nas relações amorosas e nas relações sexuais. Nós podemos olhar, por exemplo, olharmos a pesquisa da Lia Schuckmann. E eu gosto de citar a pesquisa da Lia Schuckmann porque a Lia é uma mulher branca, paulista, classe média e judia, né? E ela vai fazer uma pesquisa sobre os privilégios brancos, né? E é muito interessante a pesquisa dela. Quem não conhecer, acho que se chama Branco, Branquíssimo, eu esqueci agora. Como é que é? Branco, Branquíssimo e Encardido, alguma coisa assim. Encardido. Mas se digitar o nome dela, Lia Schuckmann, vocês encontram com facilidade pelo Google. E tem um momento da pesquisa dela que ela entrevista uma moça, que a moça diz que ela só namora negros, né? E ela só namora negros top, né? E aí ela diz, eu só gosto de ficar com um homem top. Só que os brancos não me olham, porque ela não faz parte do padrão de beleza branco. Se eu não me engano, ela era meio gordinha e baixinha e tal, e ela era branca de olhos claros. E aí ela dizia que o fato dela ser branca de olhos claros fazia com que as pessoas negras, vários homens negros lindos, top nesse sentido, com físico maravilhoso, com corpo maravilhoso, com rosto maravilhoso, se interessassem por ela, né? E isso tudo aí tem a ver com a branquidade, né? Com esse sistema de branquidade de qual eu estou falando. E esse sistema é muito interessante que ele atravessa as pessoas negras também, né? Claro. E atravessa as pessoas negras de tal forma que nós somos convencidos a nos olharmos como corpos abjetos, a não gostarmos do nosso corpo, dos nossos corpos, a não gostarmos do nosso cabelo, não gostarmos do formato do nosso nariz, não gostarmos, enfim, não gostar. A branquidade, a branquitude, ela nos faz nos odiarmos, a nos olharmos no espelho e rejeitarmos a nossa aparência, rejeitarmos o nosso corpo físico. E aí, voltando lá ao início, isso para mim é esse sistema genocida, e a branquidade para mim é isso, é um sistema genocida, né? Um sistema de morte. E a negritude é um movimento de resgate, né? A Bell Hooks, ela fala, ela usa uma questão nesse livro dela, Olhares Negros, que quem não leu precisa ler, que é um livro maravilhoso. E ela diz o seguinte, que o ato mais revolucionário para uma pessoa negra é o auto-amor, né? E isso é fantástico, né? Porque, olha, a Milena botou a referência completa aí do livro. Perdão. E tem a tese também, que aí não precisa nem comprar se não quiser. A tese está online e é de fácil acesso. E a Bell Hooks, o dia que eu li isso da Bell Hooks, isso para mim foi muito libertador, porque ela diz o seguinte, que o mais revolucionário para uma pessoa negra é o auto-amor, né? E eu resumiria a negritude nisso aí, né? É nesse resgate de auto-amor, né? É na medida em que nós aprendemos a olhar para nós mesmos, olhar no espelho e nos considerarmos belos, né? E observem, para as pessoas brancas isso pode soar muito estranho, né? Mas porque as crianças brancas nascem ouvindo que elas são lindas e passam a vida inteira ouvindo que elas são lindas, né? A criança negra, quando chega na escola, ela é maltratada por causa do cabelo, ela é maltratada por causa da cor da pele, ela é maltratada por causa do formato dos lábios, ela é maltratada por causa do formato do nariz, né? E o tempo todo, a mídia, o que a mídia faz, gente? Observem, né? Vamos pensar aqui no Brasil. Você vai ao cinema, vai ver um filme brasileiro, não tem negro.
E quando tem, quem são os negros que estão lá? São estigmatizados, são risíveis, né? E é muito interessante nós pensarmos nisso, porque isso aí é uma ideologia, né? Quando você liga uma televisão, hoje, muito recentemente, nós estamos tendo uma leve mudança desse cenário. Mas durante décadas, nós não víamos as pessoas pretas, a não ser por exceção da exceção da exceção, ocupando papéis relevantes na TV. Tem até uma pesquisa, deixa eu ver se eu consigo encontrar os dados aqui, que é muito interessante, que é de um grupo da UERJ, chamado GEMA. Olha só, eles fizeram uma pesquisa de 2002 a 2014, 12 anos de pesquisa, né? Em 12 anos de pesquisa de cinema dos filmes de maior bilheteria no Brasil, olha o que eles constataram. No elenco principal desses filmes, 45% dos homens eram brancos e 35% das mulheres eram brancas. Então, 45, 80% das pessoas brancas, né? E observe, é um país em que a maioria das pessoas são negras. Como é que 80% das pessoas no cinema nacional é branca, gente, no elenco principal? E é muito importante a gente refletir sobre isso, porque um estrangeiro que veja um filme nacional, ele vai ter a impressão de que o Brasil é um país branco, né? 15% de homens negros e 5% de mulheres negras. No roteiro, eles foram ver os roteiristas, 69% dos homens brancos, 24% de mulheres brancas, 3% de homens negros, 3% de homens negros, e nenhuma mulher negra. Nenhuma. Então, vocês vejam, são 97% de pessoas brancas fazendo o roteiro dos filmes nacionais. Não existem pessoas negras roteirizando os filmes nacionais. E aí, quando eles foram para a direção, eles viram que 84% dos diretores de filmes brasileiros são homens brancos. 14% são mulheres brancas, 2% de homens negros, nenhuma mulher negra. Então, é essa questão aí, né? Essa questão que está posta. E é isso aí que faz a gente nos obriga a refletir a respeito do que é esse sistema de branquidade e o que é esse sistema de negritude. Não sei se eu dei conta aí do que você perguntou. Para mim deu conta. Bom, Beto, agora a gente vai abrir para as perguntas. Eu vou começar a rolar a tela para ver o que a gente tem por aqui, lá desde o início. Nossa, tem um monte de comentários. Estou descendo aqui, muita gente comentando a tua fala. Agora a gente pode ver as perguntas. Quem tiver pergunta, é só escrever para a gente. Tem a S. Saraújo, 2015, na hora que você estava falando da questão do racismo, os negros em situação de rua são invisíveis, ela disse que aconteceu algo parecido com uma família cigana que vivia nas ruas de São Paulo. Ninguém aceitava essa família cigana, pelo que eu estou entendendo. Deixa eu ver aqui. Sempre vale a pena escutar Beto falar, diretamente da Bretanha, ouvir meu querido mestre Beto. Olha, muito bom. A esclarecer... Que lindo. Quem é que está na Bretanha? Quem é que está na Bretanha? O Fábio Pena. Ah, Fábio. Fábio. Beijo, querido. Sempre usam a palavra nega negativada. Deixa eu ver o que é mais aqui. Tem muito comentário. Quando uma mulher negra está num local de destaque, o branco logo sente que ele é quem deveria estar ali. Comentário da Ia Paula D.O.D. Que mais? Interseccionalidade é muito importante, da Selma Guimarães, porque são diálogos comuns que se encontram e se fortalecem. Tem muito comentário, deixa eu passar aqui rapidinho. Tem alguém... vocês vão falar sobre colorismo? Sou negra de pele clara, é a Oliver Pat 33. Sou negra de pele clara e no estado que moro, muitos estranham quando me anuncio como mulher negra. Falem sobre isso, por favor.
Roberto, quer falar sobre isso? Não, então, essa questão, eu acho essa discussão do colorismo muito complicada, né? Eu acho muito complicada Sim. porque isso também é uma invenção dessa branquidade para nos dividir, né? Para Sim. criar uma disputa entre nós. Obviamente, a gente sabe que essa questão toda ela surge em função do colonialismo e do patriarcado, do estupro de mulheres negras, né? De como que os brancos europeus estupravam as mulheres aqui e desse projeto do Brasil de embranquecer a nação. E aí a gente tem aí essa grande questão que muitas pessoas que aqui no Brasil são chamadas de pardas, elas sofrem, e aí literalmente na própria pele, né? Porque acabam acabam sendo posicionados num outro lugar à margem, né? Porque elas não são brancas, né? Obviamente, na minha leitura, elas são negras, né? Mas que dentro da compreensão dessa sociedade que foi construída a partir de um mito de democracia racial e que foi construída numa perspectiva de branqueamento, né? As pessoas negras mais claras são colocadas nessa posição. E aqui no Brasil, decidiu-se que a questão da negritude se daria por autodeclaração, diferente dos Estados Unidos, diferente de outros países, em que você basta ter um ascendente negro, pode ser o seu tataravô, que você é negro. Aqui não é assim, né? Até mesmo porque a maioria de nós não tem nem como recuperar a própria ascendência. Então, acaba sendo uma questão política. Como é que é o nome dela? Isso, Oliver Patti, eu desci né? aqui. Isso, Oliver Patti. 33. Então, Oliver Patti, a afirmação, você é uma mulher negra de pele clara. A sua afirmação como uma mulher negra é uma questão política, né? E é uma questão política de reconhecimento da tua ancestralidade, e isso vai causar problema em alguns momentos, talvez cause problema para você, mas tudo depende da maneira como que você se posiciona diante desses momentos, a meu ver, entendeu? Eu já convivi com muitas pessoas negras de pele bastante clara e que se posicionavam como negras diante do racismo e que enfrentavam problemas por causa disso, mas infelizmente eu não tenho muito o que te dizer além disso. É uma luta política, uma luta social e que tem que ser mantida e que tem que ser levada à frente. A gente tem o Alexandre Cadilli. Como o professor pensa a questão de letramentos, branquidade e racismo nas aulas de língua? Então, eu tinha lido aqui a pergunta dele. Não é minha especialidade, né? Existem até aqui na sala outros profissionais que trabalham especificamente com a questão dos letramentos, a Glenda é uma delas, e tem a Aparecida, né, que tem pesquisado sobre letramento racial e essas questões todas. Em primeiro lugar, eu acho que o assunto do racismo, da branquidade, é um assunto que tem que fazer parte das nossas aulas sempre, né? O tempo todo, porque nós somos pessoas que estão lidando com formação social, né? E é um assunto que tem que ser discutido com pessoas brancas e com pessoas negras. E, obviamente, esse letramento, ele se dá, a meu ver, de não especialista, na medida em que você, muitas vezes, leva para as pessoas informações que elas desconhecem, né? Em função, por exemplo, como a colega anterior falou, existem muitas pessoas negras no Brasil que sequer sabem que são negras, né? Em função de todas essas nomenclaturas que nós criamos de moreno, de marrom bombom, de mulata, né? Que é um termo visto até como pejorativo por causa da origem da palavra, né?
Então, a meu ver, em primeiro lugar, é um assunto que tem que estar em todas as disciplinas. É um assunto interdisciplinar, né? Porque nós precisamos da história, nós precisamos da geografia, nós precisamos da cultura, nós precisamos de argumentos ligados a todas as áreas de conhecimento para discuti-lo e debatê-lo. Então, o que eu penso, Alexandre, é que isso tem que ser levado cada vez com mais sofisticação, cada vez com mais aprofundamento teórico e cada vez com mais conhecimento a respeito dos assuntos que você aponta. A Tati C. Antunes pode comentar sobre a interseccionalidade e a violência doméstica contra as mulheres? Gente, nós temos 10 minutinhos porque nós somos derrubados pelo Instagram. Então, vamos lá, Roberto. Não, então, eu falei disso anteriormente, né? O fato de ser mulher nessa sociedade patriarcal, machista, falocêntrica, misógina, já coloca todas as mulheres, independente do pertencimento racial, do pertencimento étnico, como seres a menos, né? E basta olhar as nossas histórias, né, gente? Porque há pouquíssimo tempo existem leis que protegem as mulheres da violência dos maridos, porque até pouquíssimo tempo era legítimo o marido até mesmo matar a mulher em nome da honra, né? E aí, se você intersecciona isso, né, se você tem uma mulher negra, uma mulher preta, né, nós ainda temos esse imaginário social que a coloca como ser a menos. Então, essa interseccionalidade, coloca essa mulher num ponto de não existência e de não valor, né, que faz com que algumas mentes a enxerguem como aquela a quem se pode bater, em quem se pode bater, a quem se pode maltratar e tudo isso. A Maria Fer, eu posso dizer então que o racismo sem raça é uma forma velada de justificar o racismo naturalizado que já se faz presente na cultura, religião e estética? Oi, Maria. Eu particularmente acho que não existe racismo velado, né? Eu acho que isso também é uma construção brasileira. Não sei se nos outros países do mundo é assim, mas eu acho que nós criamos essas coisas, ou nós adotamos essa coisa de racismo velado, de racismo sutil. A questão é velado e sutil para quem, né? É uma forma de racismo. E para mim é uma forma de racismo tão violenta como qualquer outra forma de racismo, entendeu? Eu acho que na medida em que você diz que a religião do outro é demoníaca, isso é muito violento, né? Isso não tem absolutamente nada de velado. Quando você diz que a música que o outro gosta não presta, né? E aí a gente vê as pessoas dizendo, por exemplo, que música clássica é o que há de bom, e na maioria das vezes as pessoas nem entendem o que é música clássica. E na maioria das vezes, elas não têm paciência para ouvir 10 minutos de música clássica e elas dizem que é o melhor porque foi convencionado dizer que era o melhor, entendeu? E, no entanto, ouvem funk, o corpo não se segura, né? Não conseguem segurar o próprio corpo e mesmo assim dizem que não presta, né? Que é uma música que não vale nada, né? Porque é assim que está estabelecido. Não sei se eu te respondi. A Lucy Brito diz se você pode falar um pouco sobre a diferença entre os termos negro e preto. Então, isso é uma diferença que foi criada oficialmente no Brasil, né? No Brasil, pelos órgãos oficiais como o IBGE, por exemplo, negro é o somatório de preto e pardo, né? Eu soube aí, em algum lugar eu li que teve uma polêmica em função do Big Brother. Eu não vejo Big Brother, aí fico meio flutuando. Mas eu vi no Facebook uma discussão, parece que o Babu fez uma distinção. Mas eu não acompanhei, eu não sei realmente qual é. Mas nós precisamos ter... precisamos saber que no Brasil, negro é o somatório de pretos e pardos. Quando o recenseador chega na sua casa, ele não te pergunta se você é negro. Ele te pergunta se você é preto ou pardo. Se você responder que é negro, ele vai marcar o que ele quiser, né? Porque não existe essa opção, negro. Existe preto e pardo. Então, preto é uma categoria de negro. Descendo aqui, eu vou... como a sua experiência no âmbito da educação, você acha que esse tema interdisciplinar deveria ser abordado por uma disciplina integrativa ou de pouco em cada matéria?
É a pergunta do Henrico Caroli. Ô, Gente, essa vai ser a nossa Glenda, última cortou. perguntinha. Cortou, eu não te Cortou? ouvi. Tá, é a Cortou. perguntinha do Henrico Riscaroli. Me ouvindo agora? Deixa eu ver se eu localizo. Tá. Henrico foi meu Bastante. aluno também. Também há 15 anos. Olha só. Henrico, achei aqui, Beto, de acordo com a sua experiência indo no âmbito da educação, você acha que esse tema interdisciplinar deveria ser abordado por uma disciplina integrativa ou de pouco em pouco em cada matéria? Olha, Henrico, eu acho que isso é um assunto social importante para todas as pessoas, para negros e para brancos. E eu acho que é um tema que fez mal a todos nós e a todas nós. Muito mais, foi muito pior para as pessoas pretas, mas que fez muito mal para os brancos também, continua fazendo muito mal para os brancos também. É na medida em que ela ensina as pessoas brancas a desumanizar outras pessoas, a anular as características humanas dessas outras pessoas. Então, eu vejo que seria importante as duas coisas, que uma não exclui a outra. Eu acho que deveria haver uma disciplina específica de raça e racismo e que, ao mesmo tempo, deveria ser uma disciplina transversal, que perpassasse todas as outras disciplinas, entendeu? Para dar conta de toda a destruição que o racismo provocou em todos nós e em todas nós. Bom, gente, essa vai ser a nossa última perguntinha por causa do tempo. E, Roberto, eu queria, sim, suas últimas palavras. Bem, por esse momento. Eu comecei dizendo, né, eu comecei dizendo da minha total inabilidade de lidar com esse tipo de rede, né, e a primeira vez na minha vida que eu participo de uma discussão online ao vivo. E eu adorei, principalmente, ver vocês aqui, adorei vocês terem separado um tempo aí da vida de vocês para terem conversado conosco. Adorei ver aqui o nome de pessoas que eu não vejo há muito tempo e fiquei emocionado algumas vezes. Adorei ver meus alunos e alunas, como Henrico, como a Bia, que foram meus alunos quando eles eram menininhos e agora são homens e mulheres aí que estão pelo mundo. Henrico é médico, Bia é engenheira e estão por aí fazendo o bem que eles podem fazer a essa humanidade. E ver outros recentes do mestrado do PPR, que eu amo, que faz parte da minha vida. E agradecer a todas vocês. Vi minhas amigas, Jussiara está aqui, adorei te ver, Ju. Adorei ver todo mundo. Não vou ficar citando o nome para não ser injusto. E eu quero te agradecer, Glenda, por ter me provocado. Eu pensei diversas vezes em desistir. Eu sei. Mas ainda bem que eu não desisti e estou aqui. Um beijo para todo mundo. Gente, eu quero agradecer a todos vocês. A gente vai fazer essas iniciativas aqui no Colóquio. A nossa próxima live deve ser sobre masculinidades negras com Paulo Melgaço. Avisamos, tá Oba, bom? não eu percam. Vou tentar salvar. Não percam.